Caríssimos irmãos, no santo tempo da Quaresma, a Igreja, na sua sabedoria materna, não nos conduz apenas ao deserto da penitência, da mortificação, mas também nos chama hoje ao monte da luz. Depois de nos mostrar no primeiro domingo da Quaresma o combate de Nosso Senhor contra as tentações que o demônio lhe fazia, neste segundo domingo, ela nos leva ao Monte Tabor, para contemplarmos a sua transfiguração. Coisa estranha para nós, em plena Quaresma, quando nós entramos nas meditações das piores dores que Nosso Senhor sofreu, a começar pelas tentações, as perseguições, as intrigas dos judeus, até desembocar na sua prisão, condenação, morte. A Igreja nos apresenta hoje a transfiguração. Parece, à primeira vista, deslocado esse evangelho, meio perdido num tempo penitencial, num tempo voltado para a meditação das dores e do sofrimento de Jesus. O que é que a Igreja nos apresenta hoje? A glória de Cristo. Porque ela sabe que o caminho quaresmal não termina na morte, não termina no monte, não termina no Calvário. Por isso, hoje, a caminho do Calvário, a Igreja nos chama a outro monte, o Monte Tabor. Ela nos conduz, faz uma parada a contemplar a glória de Jesus antes que nós cheguemos diante de sua maior baixeza, a sua morte cruel, da sua maior humilhação, vê-lo despido diante dos olhos humanos, das suas piores provas e esquecimentos, até mesmo das pessoas mais queridas e mais amadas por ele, os apóstolos. É por isso mesmo que Nosso Senhor quis mostrar aos apóstolos a sua glória antes da sua paixão, para que quando o vissem humilhado, ensanguentado, ultrajado, aparentemente vencido, derrotado, não perdessem a fé, se lembrassem que aquele mesmo homem que eles viam diante de si, reduzido a um pedaço de carne sangrando, era o mesmo que eles viram pouco tempo antes, transfigurado, radiante, mais brilhante do que o próprio sol. Nosso Senhor mostra sua glória antes da paixão, para que os apóstolos e também nós não nos escandalizássemos com o que vemos na cruz. No Tabor, Nosso Senhor se transfigura. Na paixão, aos olhos dos homens, ele será totalmente desfigurado, como diz o profeta. Parecerá mais verme do que um homem. No Tabor, seu rosto brilha como o sol. Na paixão, esse mesmo rosto será ferido, coberto de escarros e de espinho. No Tabor, as suas vestes brilham, tornam-se resplandecentes. Na paixão, suas vestes serão arrancadas, repartidas, motivo de chacota. No Tabor, ouve-se a voz do Pai, que proclama para que todos ouçam: Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Na paixão, ouve-se da parte do Pai grande silêncio. E da parte da multidão, aqueles gritos terríveis: crucificam, crucificam. E, no entanto, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, humanado, feito semelhante a nós. Eis, caríssimos irmãos, a grande lição deste domingo. O Cristo glorioso do Tabor é o mesmo Cristo sofredor do Calvário. Sua divindade não desaparece na paixão, ela fica apenas velada. Nosso Senhor se abstém de usar o seu poder para ver até onde o poder do homem pode ir contra ele, até onde o poder humano pode despedaçá-lo. E ele aceita tudo isso por amor às almas imortais,
feitas à sua semelhança. Sua glória não se extingue, ela se oculta sob os sofrimentos que ele aceita por amor de cada um de nós. Não por amor da multidão, da humanidade, enquanto tal que somente, mas por amor de cada um de nós. O Tabor, portanto, é uma preparação para a cruz. E vemos também como nosso Senhor educa os seus apóstolos. São Pedro, sempre muito levado pelo impulso, interrompe o diálogo de Jesus com Moisés e Elias, seus ilustres visitantes. Senhor, é bom estarmos aqui. E ele, de fato, tinha razão, mas se expressou e falou no momento errado, no lugar errado. Por isso, o próprio Pai o interrompe. Enquanto ele ainda está expressando essa alegria e está diante daquela visão, o Pai Eterno o interrompe. Calai, escutai, este é o meu Filho muito amado. É bom rezar com fervor, caríssimos irmãos. É bom sentir paz interior. É bom experimentar consolações espirituais. Mas nosso Senhor não permite que os apóstolos permaneçam naquele monte. Ali era apenas uma parada. Não era o ponto final da sua jornada. Não era para onde ele se dirigia de fato. Depois da luz, é preciso descer. Depois da consolação, sempre virá o combate. E os senhores, na sua própria vida particular, podem parar para pensar, depois de uma grande alegria, sempre vem uma grande prova. Quando tudo está muito bem, desconfiem, e que logo depois nosso Senhor irá nos provar. Depois do Tabor, o caminho segue na marcha sempre crescente rumo a Jerusalém. Assim também em nossa vida espiritual. Deus às vezes consola. E como é bom quando Ele nos consola. Mas depois das consolações, vem a provação. Ou Ele envia as consolações como um preâmbulo da provação vindoura, ou como uma recompensa ou um alívio depois dessas mesmas provações. Consolação e provação vêm do mesmo Senhor, e as duas sempre andam juntas. Não podemos querer as consolações de Deus nesse mundo sem aceitar as provações que Ele também nos envia. Às vezes nos consola, outras vezes prova. Às vezes ilumina, outras vezes deixa-nos caminhar somente guiados pela fé. Às vezes dá fervor sensível, outras vezes permite aridez, cansaço, luta interior. Por isso, se nesta quaresma sentir dificuldade, peso, distração ou até uma preocupação mais dolorosa de vossas faltas, não desanimeis. Aqueles que já caíram na penitência que se propuseram na quarta-feira de cinza, sem problema. É só refazer o bom propósito e retomar o caminho, continuar a praticar aquela penitência que os senhores mesmos se impuseram. Muitas vezes, a luz de Deus mostra a poeira que antes não víamos. Por isso, consolação e provação são como que duas faces da mesma moeda. A quaresma é exatamente isto. Deus nos mostra a beleza de Cristo para depois nos revelar a feiura do nosso pecado. E aqui entra a ligação profunda entre a transfiguração, que hoje contemplamos em Jesus, e a desfiguração que veremos na paixão de nosso Senhor. Nosso Senhor, na sua humanidade santíssima, é perfeição, é pureza, é ordem, mansidão, caridade. De tudo isso, todos nós já provamos. No Tabor, essa glória interior aparece de modo exterior. Passa para o lado de fora de nosso Senhor, a ponto de impressionar os apóstolos, especialmente São Pedro. Na paixão, porém, Jesus aceita carregar as consequências dos pecados que não pertencem a Ele, mas a nós. Não se torna pecador, de modo algum,
mas na expressão do apóstolo, torna-se ele mesmo pecado, ou seja, toma sobre si todos os nossos pecados, os que já cometemos e o que ainda iremos cometer. Oferece-se como vítima por nós, pecadores. E por isso aceita ser tratado como malfeitor, como réu, como desprezado. Aquilo que vemos na sua paixão, os golpes, os espinhos, as chagas, o sangue, é o preço do nosso resgate. São Paulo vai dizer: nós já não nos pertencemos, alguém pagou um alto preço por nós. O nosso corpo foi comprado, a nossa alma foi comprada. Nós pertencemos a um só Senhor, Jesus Cristo. E o preço foi o seu sangue, a sua vida. Cada humilhação de Jesus mostra a gravidade do nosso pecado. Cada chaga aberta mostra quanto custou a nossa salvação. Cada gota de sangue proclama a malícia, a gravidade das nossas quedas, mas ao mesmo tempo revela a grandeza do amor insondável de Deus. Por isso, contemplar apenas o Tabor seria incompleto. E contemplar a paixão sem a luz do Tabor poderia parecer demais para nós, a tal ponto de enfraquecer até mesmo os santos. A igreja, portanto, une esses dois mistérios, nivela, ergue diante de nossos olhos esses dois montes, Tabor e Calvário, e na ordem certa. Primeiro, a glória, depois, a cruz. O Evangelho, caríssimos irmãos, ainda nos dá uma lição imensa, uma consolação da parte do Senhor. Diante da majestade divina, os apóstolos caem por terra, cheios de medo, porque na tradição judaica, ninguém, também nós, ninguém pode ver a Deus com os próprios olhos e continuar vivendo neste mundo. Por isso, quando ouviram a voz do Pai, souberam automaticamente que aquela voz era a voz divina, que estava daquele que está acima de todos nós. Por isso, caíram por terra com os olhos para o chão, para não ver mais a majestade de Deus, com medo de morrer. Ficaram como que mortos. Lembrando até aquele instinto mais primitivo dos animais, dos irracionais, e para escapar da morte, fingem estarem mortos já. Mas Jesus aproxima, toca-os e lhes diz, como também a nós: levantai-vos e não temais. Esta é a palavra de consolação para nós, caríssimos irmãos, todos os dias desta Santa Quaresma. Levantai-vos e não temais. Que a palavra de nosso Senhor ressoe em nossos ouvidos cada vez que nós acordarmos. Levantai-vos e não temais. Quando alguém cair, levantai-vos e não temais. Quando alguém desanimar, levantai-vos e não temais. Talvez alguém aqui presente pense: eu caio sempre nas mesmas coisas. Já prometi e não cumpri. Não consigo avançar. É mais uma confissão que eu sei que o propósito cairá por terra. Levantai-vos e não temais. Nosso Senhor não quer que a consciência desperte. Desperta nos leve ao desespero. Essas constatações de tantas quedas repetidas, essa realidade de tantos bons propósitos que nos levaram à confissão, mas que depois vemos diante de nós caídos por terra, não são a última palavra. Nós não somos isso. Nós não somos o nosso pecado. O estado de pecadores, nós, é passageiro. Não é o nosso estado habitual. Não é o que foi pensado por Deus. Por isso, levantai-vos e não temais. Não temais confessar-vos bem. Não temais cortar a ocasião próxima de pecado. Não temais uma vida
mais recolhida, não ter mais uma vida levada mais a sério, não ter mais os trabalhos, os incômodos, os sofrimentos, em busca de uma vida de maior santidade. Caríssimos irmãos, há ainda uma explicação muito prática para nós. Também em nós, a verdadeira transfiguração da alma passa por uma certa desfiguração. Desfiguração do homem velho. Para que a alma seja transformada pela graça, algo em nós deve morrer. O orgulho deve ser humilhado, a vaidade mortificada, a língua contida atrás dos dentes, a sensualidade deve ser disciplinada, a vontade própria deve ser corrigida. Tudo deve ser orientado pela pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso dói, custa, é um desafio, é a batalha do dia a dia, mas também é o remédio, é cruz salutar, é caminho de santificação. Muitos querem a glória sem a cruz. Muitos querem a paz, mas sem combates. Muitos querem a santidade, mas sem penitência. Mas nosso Senhor, caríssimos irmãos, nos ensinou outro caminho. Convida hoje os apóstolos e depois dele, nós, do Tabor ao Calvário. Mas do Calvário, de volta à glória. A glória de Jesus no Tabor era passageira. Não havia como atender o desejo, o anseio de São Pedro. É bom ficarmos aqui. Era um lugar de passagem. A glória verdadeira para a qual nosso Senhor nos conduz é aquela que virá depois da cruz, depois do Calvário, a sua ressurreição. Quando, nas próximas semanas, contemplarmos Jesus na paixão, lembremos-nos do Tabor. Ao ver seu rosto ensanguentado, recordemos, é o mesmo rosto que eu já vi brilhar com o sol. Ao vermos seu corpo ferido, dilacerado, recordemos, é o mesmo corpo glorioso mostrado aos apóstolos. Ao ouvirmos os insultos da multidão, recordemos a voz do Pai que hoje faz soar: este é o meu filho muito amado. E, sobretudo, caríssimos irmãos, lembremos-nos, ele quis sofrer, ele quis ser desfigurado por amor de nós. Se compreendêssemos isto, nossa quaresma seria mais sincera. Rezaríamos melhor, faríamos mais penitência e a faríamos com mais amor e teríamos maior horror ao pecado. No fim do Evangelho, os apóstolos já não veem ninguém, senão só Jesus. Peçamos esta mesma graça a Jesus nesta missa. Senhor, queremos ver só a vós. Basta Jesus. Tendo Jesus, temos tudo. Jesus no Tabor para nos atrair. Jesus na paixão para nos redimir. Jesus na Eucaristia para nos sustentar. Jesus na sua glória para nos coroar. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, fiel junto da cruz, que nos ensine a unir na nossa vida Tabor, Calvário e ressurreição. E ouvindo a voz do Pai, escutai-o, sigamos o Filho amado no caminho da cruz, para sermos um dia transfigurados com Ele na glória eterna. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.